Fala aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. E hoje estamos aqui com a nossa formação 2024 completa. Que é isso aí? Gustavão da Massa. Olá, pessoal de casa, Pastor Lipão, Bibo. E aí, bom demais? Bom? Daquele jeito. E Bibotalk no seu traje na sua beca. pentecostal Aqui, ó, contemporâneo. Faz uma cara de coitado. Aqui, ó. Boa, essa aí mesmo. Não, isso aí não é coitado nunca. Ó, o cabelo na régua, a barba hétero, feita. branco, barba feita. Você pode, você consegue. You can. You can. Quente não, quente é não, né? Aí, ó, meu inglês está afiado para Londres. E aí, Bibotalk, você tá trajado, pronto pro clima londrino? Isso, eu vim fantasiado de mesa. Eu vim combinando com a mesa. Camuflado. Tô preparado para Londres, rapaz. Inclusive, acabei de ser convidado para um negócio que vai ter em Londres da Onda, é isso mesmo? Isso aí, já pode divulgar? Olha, creio que sim. Não tem problema nenhum. O importante é planejar mesmo. Eles expandem a casa lá, mas dia 8 de julho a gente vai ter um primeiro encontro assim mais oficial da Onda Dura lá em Londres, com os membros que já participam lá através da Onda Dura Online. Eu acho muito engraçado. Aqui em Joinville a gente põe nome em inglês das coisas. Lá em Londres é um encontro. Tá errado isso aí, mano. É um meeting. Please, man. Mas pode ser. Small group. Small group, entendeu? Meeting, entendeu? One day out. Cara, uma das primeiras notícias que eu tive da Onda aqui em Joinville é One day out. Cara, que é isso aí? É um bando de jovem na praia. Eu falei, daí eu vi o Lipão lá, né? Daquela versão do Lipão que parece o Sméagol do Senhor dos Anéis. Mano, batizando. Mano, esse povo é tudo retardado, mano. Olha só, a galera batizando na praia, aquele pessoal de alargador, mulherada, na praia, aquele som rolando. Que é isso, mano? One day out, galera. Agora coisa maravilhosa, tô aqui invejando. É verdade. É isso. Vai Londres, então, dia 8 de julho. Dia 8, um jantar lá, uma noite. Vai ser um jantar? Vai ser libera o meu aí, porque eu estou só com 200 euros. Não, já vai dar bom. Vou pedir pro Nicolai. Nicolai? É nosso anfitrião lá. Mano, sabe quem é o Nicolai na história do cinema aí, né? Sim. Ele é o... Ô, Nicolai, abraço. É só uma piada cinematográfica. Tu não sabe, né? Não, acho que não. Um jovem, um mancebo. Creio que não sei, não. Um mancebo. É o nome do anticristo em obras cinematográficas aí é o Nicolai. Entendi. Ele vai ser o anticristo. Tu não assistiu? Eu nem lembro que filme que é. A Profecia, não? Não, é o Deixado pra Trás, não é? Agora eu achava que era o filme A Profecia. Mas enfim, tem o Nicolai. Tem mais de um deixado pra trás, né? Cara, porque eu assisti são várias pessoas deixadas pra trás. Na versão Deixados para Trás, Onda Dura, teve uma versão de Deixados para Trás, Onda Dura, que o Marquinhos produziu há muitos anos atrás, né? E aí era Nicolai o nome do anticristo. Então eu sei que tem um personagem em alguma obra de ficção que o anticristo se chama Nicolai. Entendi. Acho que o único Deixado pra Trás que eu assisti, não sei se é o único que existe, é aquele que tem um pastor que fica. É aquele que fica pra trás. Vai ficar vários. Isso aí realmente é baseado em fatos. Entendi. Depende da tradição teológica, fica tudo. A igreja vai continuar normalmente, de boa. A igreja não fecha a porta. Não. Subiu umas pessoas aí, mas galera, a gente continua, a gente persevera. Não. Deus livre. A igreja vai subir. Eu tô curtindo, mas essa ideia do arrebatamento, eu tô indo pra uma linha... Não, porque assim, a gente vem de uma formação muito pré-milenista, pré-tribulacionista e tal, né? Que Jesus volta, leva a igreja, fica uma galera pecadora aqui, que vai lutar com o anticristo, sinal da besta, aquela coisa toda. E Jesus que depois volta... através de Scofield, né? Exatamente. Mas, cara, é muito melhor a ideia de você não acreditar num arrebatamento nesse sentido, né? Um arrebatamento da igreja e tal. Você tem outras formas de interpretar até os próprios textos que falam, né, do arrebatamento a princípio. Mas não, cara, é uma volta de Jesus e já acaba tudo. É a parousia mesmo, entendeu? Jesus voltou, resolveu Israel, resolveu a igreja, reino estabelecido. É um pouco mais prático, né? E aí não tem grande tribulação. Aliás, a igreja passa, inclusive, né, pela grande tribulação. Aí vem a galera, não, a igreja passa só um pouco, tem antes da ira de Deus. Aí, mano, entra aquele negócio lá que eu não tô nem aí. Porque, né, aliás, a gente podia fazer na mesa sobre escatologia, né, o Apocalipse. Eu tô com umas ideias bem legais de Apocalipse. Claro, boa. Bem legais. Ideias revolucionárias. Tem a escatologia do Bibo, a escatologia do Ângelo. A minha é N.T. Wright mesmo. Cara, pra mim o N.T. Wright resolve muita coisa. Ainda que ele seja, talvez, um pós-milenista, quem sabe? Mas eu tô ainda gostando mais de outra ideia que, mano, já se cumpriu quase tudo e tá isso aí, só falta Jesus voltar mesmo, o resto já tava tudo lá no tempo de Já João. somos nós mesmo. Exato. Mas eu gosto dessa versão mais enxuta
É uma versão mais enxuta. É porque, sim. Mano, enfim, prometemos aqui agora, você quer um Na Mesa sobre Apocalipse, como ler Apocalipse? Comenta aí, eu quero. Se tiver mais de 50 comentários, eu quero, a gente faz. Pronto. Boa. Maravilha, bom demais. Gente, é isso. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal sobre um assunto que está aí à tona, enfim, que veio à baila através de um pastor, pregador. E a gente vai trocar uma ideia sobre cristão, universidade, faculdade, até que ponto, enfim. Vamos conversar sobre isso, vai ser bom demais. Mas antes, roda a vinheta, porque está começando Na Mesa. É isso aí, meus irmãos. Pegando aí um ensejo lançado pelo pastor André Valadão, onde repercutiu, enfim, uma fala dele tirada de um sermão que ele estava pregando lá na igreja que ele pastoreia em Orlando, a respeito da universidade, faculdade, cristão deve ou não deve ir para a faculdade. Algumas pessoas interpretaram ele a partir daquilo que ele não estava dizendo, outras interpretaram a partir do que ele estava dizendo, algumas mesmo interpretando a partir do que ele estava dizendo, discordam do que ele falou, outras interpretando mal, acabam ampliando o assunto. Quanta coisa, né, mano? Mas é importante falar, pastor Lipão, porque foi um trecho, e eu acho que, até como eu acho que eu discordo mais, eu não sei qual é a opinião do Kuiper sobre isso, mas eu discordo bastante da fala dele, mas eu quero só pontuar que foi um trecho tirado que ele mesmo escolheu, né? Foi. Porque às vezes os defensores usam, não, estão tirando, porque é um trecho, tem que ver a pregação completa. Eu não preciso ver a pregação completa, porque é um trecho que ele próprio selecionou, né? Para estar ali, ser um recorte, né? Sim. Então, acho que é um dado importante aqui para... apesar de, tipo assim, né? Isso ser algo que é feito por uma equipe dele ali, né? Provavelmente, sim. Né? Então, mas daí... Ele assina embaixo. Ele assina embaixo. Mesmo às vezes não tendo... Por exemplo, tu já deve ter passado por isso, né? Galera, faz lá. E aí a galera faz... Meu Deus, não! Mas tá lá, né? Pastor Lipão que aprovou o negócio. Acontece quando você gerencia uma organização e tal, né? Faz parte. Então, aliás, quem fazia meus cortes anteriormente era o Kuiper. Olha aí, então, viu? Tomara que na minha gestão tu só tinha Cristo, só tinha teologia da cruz. Tu pegava, o Filipão falou, cruz corta! Mas é isso. Então, assim, a ideia não é falar e entrar no mérito e juízo de valor sobre o André Valadão, e nem tanto sobre a fala dele, mas acho que é sobre a temática que vem à tona, que é uma temática muito pertinente, né? E acredito que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e ainda que possa ser óbvia, é a respeito do quê? Cristãos devem ir para a universidade, devem estimar, devem desejar o mundo universitário, acadêmico e assim por diante. E aí? Quer começar, Kuiper? Posso começar. Eu creio que sim. Eu creio que, em termos gerais, faz parte... deve fazer parte, na verdade, da mentalidade do cristão ou da juventude cristã desejar ir para esse ambiente por diversos motivos, né? Seja por motivos históricos da formação desse ambiente, né? Afinal de contas, o meio acadêmico, principalmente ocidental, ele surge também dentro de um ambiente de cristianismo, embora hoje não parte desse ambiente, mas ele surge nesse ambiente. Então, eu creio que por conta da origem da universidade, da origem da pesquisa, da origem do questionamento a respeito da realidade, né? Do método científico ou do buscar a verdade, né? O cristão, ele é alguém que busca a verdade, que ama a verdade, e que o ambiente universitário, então, deveria priorizar ou buscar por isso, e iniciou com essa pauta também dentro do meio cristão, né? Se você for pegar cientistas muito antigos, assim, né, na história, até no meio da biologia, de outros contextos, você vai ver, eram padres, eram monges, até porque eram gente que tinha tempo, né, para poder ficar Darwin utiliza nas primeiras versões da sua teoria da evolução, ele utiliza a palavra criação. Palavra criação. Sim, na verdade, até tinha um professor que fazia assim, alguns paralelos das obras deles com alguns textos bíblicos. Sim. Mas enfim, qual é o sentido aqui? Eu creio que, por um contexto histórico, o cristão não deve olhar com maus olhos para a universidade, mas sim desejar estar nesse ambiente. Agora, hoje, inclusive, não só no contexto histórico, mas presente, eu creio que é sim um ambiente que o cristão deve querer estar por alguns motivos. Por exemplo, se você quer ser médico, engenheiro, advogado, você quer ter uma profissão, você quer ser um pesquisador, alguma coisa, você precisa passar por esse ambiente necessariamente. Faz parte da pauta. A instrumentalização, né, do profissional e do cidadão. Exatamente, faz parte da formação. Agora, a pergunta é como desejar estar nesse lugar, nesse ambiente. Vamos deixar esse como pro desenrolar da conversa. Eu acho que eu quero pegar alguns, porque eu concordo com tudo que você falou. E tem um ponto importante também nessa tua fala, que é o seguinte: é o meio pelo qual
pessoas podem ascender socialmente. A faculdade, né, um curso superior... Apesar disso não ser uma regra. Uma regra, Não é uma regra. Não, tem muita gente que... porque, assim, infelizmente, no Brasil... A gente precisa concordar que o nível acadêmico ele desceu demais, até pela popularização das universidades. Sim, né? não, mas aí são outros, assim, são outros problemas. Mas, grosso modo, né, o que a gente tem, e a gente pode acompanhar historicamente, é que ele, assim como tem pessoas que ascenderam socialmente porque pegaram um trabalho e acertaram na veia. Por exemplo, a gente... o representante comercial é uma parada que existe e não se tem uma faculdade de representante comercial. E você tem irmãos e irmãs que representam muito marcas e empresas e são muito bem sucedidos, né? Pessoas que andam em Volvo e que, eu vendo máquina alemã e tenho a 4ª série. Então, talvez esse irmão, essa irmã, vai dizer, cara, não precisa de faculdade. Estou aqui, casa na praia, ando de Volvo e só tenho a 4ª série. Beleza, mas... são exceções. Ainda que tenham muitos casos, são exceções. Porque, grosso modo, uma maneira de você... E muitas, né? Muito mais pessoas ascendem socialmente e conseguem se posicionar no mercado de trabalho por conta de um curso universitário. Né? Então, assim, é uma forma também de ascensão. Quantas histórias bonitas a gente ouve falar, não, eu fui o único da minha casa que pude fazer faculdade, os meus pais, né, trabalharam em turnos dobrados e tal, para eu poder fazer uma faculdade. As próprias faculdades públicas, né, sem entrar em outros detalhes, enfim, mas conseguem gerar uma formação, né, de forma geral, conseguem formar pessoas que conseguem entrar no mercado de trabalho, mas isso enfim, até é muito bom. uma pena, vamos chamar dessa forma, porque, de fato, eu lembro, ainda quando menor, via os jornais, enfim, aquela pessoa que ascendeu de uma cidade interiorana, que a família nunca tinha tido acesso à educação e terminou o ensino médio, foi para a graduação e se tornou um doutor, enfim, como eram histórias bonitas, né? De ascensão, de crescimento e assim por diante. E eu digo que é uma pena porque, de fato, é algo inegável que a gente precisa constatar, na verdade, não é nem uma questão de opinião, né? O quanto o nível acadêmico, não de forma totalitária, óbvio, de forma total, mas de forma ampla, ele desceu o nível, né? Ao ponto de que muitas pessoas, inclusive, saem das universidades, enfim, analfabetos funcionais, não conseguindo organizar ideias e assim por diante. Ainda que, novamente, né, isso não é uma via de regra e nem tampouco isso deva servir como uma forma de menosprezo da universidade. Exato. Mas acredito que, inclusive, acho que a igreja pode cooperar nisso, né, uma redenção do estudo acadêmico, do estudo científico, porque, de fato, como o Kuypers mencionou, olhando para a história da igreja, do cristianismo, a gente percebe nobéis, a gente percebe grandes invenções, tecnologias surgindo do ambiente acadêmico e, em grande parte, patrocinado, promovido pela igreja em todo o seu período histórico. Então, olhar para a universidade a partir dessa perspectiva, ela é bem importante, muito válida, até porque o menosprezo da educação gera muita gente superficial que está falando sobre diversos assuntos, mas sem a profundidade devida. Sim. E aí que eu acho... Você já assistiu o Gênio Indomável? Cara, faz muito tempo, mas eu não lembro mais muito dele. Eu sei que é com o Robin Williams e o Matt Damon. Maravilhoso. Agora, a história do filme me escapa um pouco, assim. Basicamente a história... Ele era um cara que limpava a escola, não é? Mas ele era gênio, não era? Era um cara genial, enfim. Indomável. que não conseguia estar num ambiente acadêmico. Isso. E acho que, em grande parte, se dá pelo fato de ele ter, aparentemente, pelo menos o personagem ali, alguns transtornos emocionais, enfim, que dentro do ambiente acadêmico ele não conseguia florescer. Mas ainda assim ele era gênio e assim por diante. Então, lá mostra muito essa questão da autodidática, da disciplina da leitura, do estudo, enfim, que ele praticava ainda que não estivesse no ambiente acadêmico, né? Então, o ambiente acadêmico, a universidade, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta de formação e de disciplina, principalmente para pessoas indisciplinadas estudarem, lerem, adquirirem conhecimento. Eu não tenho condições, assim, sobre a questão do nível acadêmico e tal, de fato, eu não sei como é que tá, até porque eu estou muito tempo fora, assim. Mas pegando... E aí acho que a gente entra numa outra pauta, quando tu traz o lance da qualidade do ensino e tal. Pode até ter razão em alguns aspectos, enfim. Mas eu acho que
O problema da fala do André, e aí trazendo um pouquinho, né, o que suscita esse pergunta, porque a fala dele, ainda que ele coloca aquela condicional, né, se a faculdade vai tirar a fé do seu filho, eu acho que nem a condicional salva um pouco essa fala, porque tu fala ali do cristão, redimir a educação e tal. A gente, às vezes, acha que redimir a educação, redimir, é a gente criar coisas com selos cristãos. E, às vezes, faculdades cristãs também acabam tendo um nível acadêmico baixo. Escolas cristãs acabam tendo uma educação muito rasa. E, às vezes, muitas escolas cristãs acabam sendo uma extensão da escola dominical da igreja, sabe? Eu acho que também não é esse o caminho, mas um caminho de realmente, então, zelar pela excelência. E quando ele levanta, né, essa bola, né, se a faculdade vai fazer... Só um adendo à tua fala, que eu acho que é legal, eu concordo 100% com isso. Eu acho que os cristãos, intelectuais, acadêmicos, enfim, na verdade, acho que nem deveriam estar no nicho cristão, universitário falando, né? Mas devem estar no nível secular e no ambiente secular para causar, de fato, eu diria uma estranheza, quem sabe? Uma estranheza, um impacto, enfim. Vamos lá, assim... em termos de muitas faculdades, a gente não pode generalizar, tem que tomar muito cuidado com generalização, mas sim, talvez muitas faculdades têm uma predominância de ideologia marxista, progressista, digamos, uma ideologia presente em várias universidades. E aí, por conta disso, a gente agora vai se afastar disso? Não. E é por isso que eu entendo até a fala do André como um pai preocupado com as crianças e filhos e tal, só que é uma fala, ao meu ver, que é complicada em que aspecto? Mano, então não tira o teu filho de casa. Porque não é... mas tem pesquisa que mostra que muitos jovens se afastam da fé na universidade. Verdade. Vai pesquisar no exército, vai ter um resultado parecido. Aliás, vai pesquisar a faixa etária. Infelizmente, é comum que jovens se afastem da fé. Isso não tem a ver com a universidade em si, tem a ver com a idade da pessoa. Ela está se descolando da fé dos pais. Ela está se descolando para receber uma autonomia. Exatamente. Então tem mais a ver com as amizades da pessoa. E aí, meu irmão, o mercado de trabalho também pode afastar a pessoa da fé. Sim, acho que todos os ambientes, na verdade. Esse é o ponto. É por isso que a fala dele, eu acho ela complicada em vários aspectos, porque, mano, não é a universidade. Eu não preciso, assim, mas eu tenho medo que o meu filho vai perder. Não, esse teu medo, então você tem medo que o seu filho saia de casa. Porque o mundo jaz no maligno, né? O mundo tem uma ideologia contrária à fé, por assim dizer. Eu tenho um amigo, eu não quero citar o nome porque eu não conversei com ele se eu podia citar o nome dele, mas ele tá lá fazendo sociologia da educação. Mano, ele botou uma foto no nosso grupo agora. E a galera lá de vermelho, MST, entendeu? Ou seja, uma ideologia que ele não concorda. Ele tá lá, mas ele tá lá no meio. E ele tá tendo conversas interessantes com os seus professores. Porque é muito mais fácil eu dizer assim, isso aí, esquerdista, não tem nada a ver, querem acabar com a família. Pô, calma, vai lá e converse, então mostra um outro ponto, só que assim, converse nos termos deles, nos termos, né, enfim, acadêmicos e tal. Então, eu cursei sociologia durante 2 anos e, enfim... porque queria fumar maconha naquela época. Não, já era convertido, enfim, foi depois da teologia, inclusive, diga-se de passagem. Mas o que eu penso a respeito da fala do André de forma estrita é o quê? De fato, de modo geral, a fala dele, ela não é, vamos lá, apropriada, porque, de fato, esse protecionismo paternalista, ele é extremamente nocivo e perigoso, porque os nossos filhos vão ser expostos ao mundo, ao trabalho, ao mercado de trabalho. Por exemplo, eu quero que meu filho, antes de ir para a faculdade, inclusive, vá fazer um intercâmbio fora do país. Tu quer que teu filho seja jogador de futebol, mano? Tem algo mais perigoso? Tem. Uma federal não chega aos pés de uma vida... De um ambiente futebolístico. Tu tá maluco? Porém, acho que aí está um bom exemplo disso. Porém, aí o que eu considero a respeito da fala do André é que existem casos extrematizados aonde você, conhecendo o seu filho, entendendo o momento que ele está vivendo de crise existencial, de crise emocional, seja lá o que for, você vai privar ele de uma exposição. Um bom exemplo disso é a prática do... Sabe aquele filme lá da Serena?
Do Ray Charles lá. Ray Charles não, do King Richard. Isso. O filme que deu Oscar ao Will Smith. No Oscar que ele deu um tapa na cara do Chris Rock. É verdade. Ele ganhou o Oscar naquele... E ainda falando sobre amor, devemos amar as pessoas. Meia hora antes tinha dado um tapa na cara do... Se bem que aquele tapa foi encenado, já tem várias teorias muito legais sobre esse tapa encenado. Que já aconteceu em Oscars anteriores. É verdade, já ouvi isso aí. Mas enfim, ali no filme do King Richard, eu acho bem legal essa coisa de ele entender os limites das filhas dele ali, e não que ele não queira expor a elas ao mundo do tênis que elas deveriam ser expostas, mas que naquele momento não era apropriado expor elas àquele mundo que elas viveriam. E eu penso, por exemplo, a respeito do Zion, que você falou que sonha em ser jogador de futebol e tá, enfim, treinando para isso, assim por diante. Eu tirei ele de uma escola de futebol que eu percebi que não era saudável para ele. E não que, quando ele for jogador de futebol, ele não vai ser exposto a tudo isso. Ele vai ser exposto a tudo isso. Porém, nesse momento da vida dele, entendendo as limitações dele, eu entendi que não era saudável ele ser exposto a isso. Então, partindo desse ponto, eu diria, de uma estrutura familiar saudável, onde, obviamente, o pai... não exerce domínio e controle sobre o filho, mas de forma muito amorosa, lidera, aconselha o seu filho, eu compreendo e entendo que existem situações em que é prudente o pai, até não só pela exposição moral e assim por diante, eu diria até pela confusão acadêmica, por exemplo, eu não sei até que ponto, são outros questionamentos, né? Mas não sei até que ponto é saudável um jovem emendar ensino médio com a faculdade como sendo uma coisa ininterrupta. Se não é saudável, por exemplo, ele tirar um tempo para pensar, trabalhar, entrar no mercado de trabalho, entender um pouco como funciona a vida, para depois entrar no mundo acadêmico. É que daí são outras discussões, né? Porque hoje em dia o mundo meio que funciona assim, né? Sai do ensino médio, já pensa... Eu também acho. Eu, às vezes, assim, se eu pudesse falar para minha filha, faz um concurso público. Sim. Estuda para concurso público, porque você vai ter uma profissão, sei lá, você vai ficar batendo carimbo o dia inteiro, mas vai ganhar uma grana legal e vai... Gente, agora o pessoal, público, reduziu o concurso público, cara, dá um carimbo. Gente, foi só uma piada, tá? O Bibo arrumando briga com meio Brasil. A galera concurseira aí. Não, vai lá, faz um concurso público, ganha uma grana, pô, o que eu quero fazer? Quero fazer isso. Beleza, vai e faz, né? Sim. Eu também acho muito cedo, mas é uma outra discussão. Agora, eu quero só abrir um parênteses aqui. A minha consideração sobre a fala do André não entra no mérito da universidade. Entra no mérito da paternidade. Mas é que tá. Eu queria tentar entender da forma que tu entende. É porque a gente vive também no meio, e aqui a gente tem que fazer algumas localizações políticas também, né? O André é um cara ligado à extrema-direita e tal. Então, e hoje você tem muito também essa discussão de direita e esquerda, universidade, e a universidade como enfim, um lugar que forma a pessoa de esquerda, sabe? Então, tem também essa questão política que poxa, não é bem assim. Mas o que eu... Para além disso, eu acho que os pais, aqui é uma mensagem para os pais, assim, eu penso que você pode ser um ótimo pai, uma ótima mãe, você realmente pode educar o seu filho no caminho do Senhor, mas ele pode chegar numa idade que ele vai se desviar desse caminho e a culpa não é sua, sabe? A culpa não é sua, porque às vezes a gente tem essa, poxa, se você for em porta de cadeia e for conversar com qualquer mãe que está lá, você vai encontrar, sem sombra de dúvida, uma mãe evangélica que criou seu filho na igreja. E de oração. E de oração. Então, assim, né? E está lá, visitando o filho preso. E ela tem, inclusive, esse questionamento. Poxa, eu eduquei meu filho no caminho que ele deve andar e ele se desviou, né? A Bíblia não fala, né? Eduque a criança no caminho e ele não vai se desviar dele. Então, porque isso não é uma promessa, né? É um conselho que a Bíblia dá, mas ainda assim é aquele negócio, chega uma hora que os pais não têm controle. Então, assim, porque qual seria o limite, né? Eu estou preocupado com o meu filho. Quando, então? Ele vai estar com 30 anos e ainda pode estar em crise existencial? Mas é que tá, mas é uma um pouco questão complexo, sabe? É uma questão de paternidade. E o Zion é mais novo também, né, Lipão? Como é que vai ser isso, assim? Quando ele for talvez um cara com 18 anos e tal. O Joshua já está chegando, está com quanto? 14. Então o Joshua já está mais próximo disso, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes... eu estou protegendo meu filho. Sim. Não, cara, tu tá
paternalismo. Sim. Porque tu não vai ter controle. Eu acho que ele não está preparado. Cara, quem está preparado? Sabe, quem está preparado? Mas um pouco dessa pressão... Não estou dizendo para soltar também. Solta no mundo aí! Galinha angolana, solta no mundo! Não, mas assim, um pouco dessa pressão da universidade é muito da cultura brasileira também, da nossa cultura brasileira. Porque se você for pegar a cultura europeia... maioria dos países, o jovem não sai, já ingressa diretamente. Mas tem, por exemplo, Noruega, Alemanha, Inglaterra, os jovens é muito comum fazerem um ano de trabalho social, um ano até missionário, até, tipo, né, bem secularizado isso, até jovens, né, que não tem nada a ver com a fé, acabam se vinculando a uma igreja para ir fazer um ano missionário em outro país, assim, tipo, de ação social, algo do tipo, sabe? Porque eles entendem que faz parte do processo de formação humano. E aí entra uma outra coisa que é importante, não é que isso pode ser polêmico ou não para alguém, mas não necessariamente todo mundo precisa fazer faculdade ou é obrigado a fazer faculdade ou tem que estar na faculdade para ser alguém ou algo do tipo, né? Na verdade, esses dois extremos são, acho que, uma pressão ruim e que eu acho que é muito presente na nossa sociedade brasileira, que é o quê? Hoje um discurso, às vezes, na internet, né? Do tipo, não faça faculdade, empreenda e você vai dar certo na vida. Ou outro extremo... tem esse discurso ou outro extremo, tipo assim, não, você precisa obrigatoriamente entrar na faculdade porque ter o diploma de ensino superior vai te fazer uma pessoa melhor e vai passar por alguma lacuna até de ensino fundamental e médio, que aqui no Brasil, né, em termos gerais, não é bom. E aí, só por ter a graduação e ensino superior vai ser bom. Porque se você pega países, né, desenvolvidos de primeiro mundo, a universidade é especificamente para pessoas que querem pesquisar, querem ser acadêmicos e mais. E as outras pessoas, não por ser menor ou melhor, vão para outros meios, vão para cursos técnicos, vão para cursos profissionalizantes, vão desenvolver outros ofícios, e que às vezes a gente fica com esse preconceito também. Não, para ser alguém eu tenho que ir para esse contexto, né? Não necessariamente... Esse é um outro problema, essa idealização da faculdade. Porque daí também... banaliza, acho que é uma palavra boa, banaliza o próprio ensino superior, reduzindo aquilo que o Lipão falou da própria qualidade, né? Sim. E aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena, olhando para esse contexto, perceber, sim, o quando é tempo, num tom de conselho, né? Porque, afinal de contas, quando o jovem ali, né, fizer 18 anos, e se ele começar a trabalhar e tudo mais, e de fato ganhar uma independência, aí não tem muito como proibir também, né? Porque ele vai estar... aí que tá, eu olho para isso sobre a perspectiva da paternidade saudável, que o pai precisa exercer ou deveria exercer a partir da perspectiva bíblica. Nem de longe eu acredito que o pai deve ser controlador, dominador, protecionista no sentido de impedir o filho de viver os desafios da vida comum. Porém, eu encaro isso como, por exemplo, namoro. Se eu olho para um filho ou para o meu filho imaturo, inexperiente, querendo namorar, obviamente que eu vou aconselhar ele e, dependendo da idade, vou proibi-lo de namorar. E vou dizer, não é o tempo, não é bom agora. Não porque você não vai estar apto e preparado para algum dia namorar, mas agora você não está preparado. E por isso você não pode ir nos Gideões. Então, piada pentecostal essa. Eu entendo essa perspectiva que o Bibo está falando, e não só entendo, como concordo com essa perspectiva, de que muitos podem adotar essa fala e impedir o desenvolvimento dos filhos na sociedade, no mundo, e que isso vai trazer consequências terríveis na vida adulta dele. E não só impedir o desenvolvimento, impedir até mesmo frustrações e crises. Se tem uma lição do filme Divertidamente, do primeiro, ainda não vi o 2, mas uma das lições do Divertidamente... É difícil falar, uma das lições do Divertidamente... O 2 é ainda mais enfático nisso. Ou seja, mano, faz parte, né? A tristeza faz parte da vida, a frustração faz parte da vida, o tédio faz parte da vida. Eu penso que às vezes a gente quer... E claro, por exemplo, assim, eu fico... Quando a minha filha me conta alguma coisa que aconteceu na escola, enfim, que ela não foi aceita numa determinada roda, cara, isso machuca, né? Só que assim, mano, eu não vou ter controle, sabe? Então a gente às vezes tem que aceitar. E tem uma música do Jason Mraz, que o 93 Miles Mata. E ele fala assim, né, que a ausência de luz, ela é uma parte necessária. Tipo, em que sentido? Que, cara, tem hora que vai ter uma parte meio diferente da vida, sabe, uma crise de fé. E a gente às vezes tem que, é um momento que eu tô aqui e eu não tenho muito o que fazer, por melhor pai que eu seja, por mais instruído que eu seja, mas tá ali, ele tem que saber que ele tem um lar para voltar, sabe? Mas é difícil a gente traçar essa linha, né? É muito difícil. Porque é uma linha que eu acho que precisa estar fundamentada primeiro em pais saudáveis,
Sim. Pais saudáveis precisam olhar para essa linha de fronteira entre a exposição e a não exposição. Isso é para tudo, né? Para filme, para música, para arte, para cultura, para amizades, para relacionamento, para horário de chegar em casa, voltar de casa, para sair a pé de casa, por exemplo. O Joshua rompeu uma fronteira esse ano que é de ir a pé para alguns lugares, vai a pé para música, vai a pé para não sei o quê, para sei lá onde, enfim. Coisa tal que o Zion, que é irmão dele de 11 anos, ainda não rompeu essa fronteira. Porque como pais, nós avaliamos, enfim, nossos filhos e percebemos que o Joshua agora já tem um pouco mais de maturidade, que ele consegue lidar com o fato de que tem que parar na faixa para atravessar. E o Zion ainda não tem muito essa maturidade. Sim. Se vê uma bola mesmo, sai correndo. E a gente vai soltando, e é óbvio, né? Por exemplo, em casa, a Lari, ela tem a tendência mais protecionista, e eu já tenho a tendência mais vai viver a vida. E a gente equilibra, como pais, isso de forma que a gente consiga proteger nossos filhos em relação àquilo que eles ainda não têm ferramenta para lidar e expô-los a partir do momento que a gente percebe que eles têm ferramentas para lidar. Sabe outro ponto que essa discussão traz? E é muito comum no meio evangélico? Não sei se qualquer coisa corta na edição aí. Porque agora o Na Mesa não atrasa, vocês perceberam, né? Toda quinta-feira, meio-dia tem. Teve uns dias que atrasou. Sério? Mas não teve problema. Ok. Então tá, esquece o que eu acabei Saiu de falar. 6 horas da tarde, mas foi certo. E qual é o horário? Meio-dia? Meio-dia. Então dá uma atrasada ainda, Depende do fuso horário. É o fuso horário de Londres, por isso. Mas é uma vez. Não, mas outra pergunta que essa questão traz, eu penso é o seguinte: esse medo que o povo evangélico tem das coisas do mundo. Esses dias uma mãe perguntou na minha caixinha do Instagram: posso deixar o meu filho ler Percy Jackson? E, aliás, a série da Disney é bem ruinzinha. Posso ler? Aí eu falei assim, né, a minha resposta é: deixe o seu filho ler Percy Jackson e os Olimpianos, mas não esqueça de contar a ele a grande história, né? Ou seja, não prive o seu filho das coisas desse mundo. Ai, mas claro, não estou dizendo agora não, dá para o seu filho ler o que ele quiser. Não, mas cara, mitologias, fantasias, história de heróis, até mesmo Harry Potter, já que eu vou para Londres, tem que falar. Até mesmo Benihim, né? Benihim, né? A igreja lê Benihim, vai proibir Harry Potter? Então o que acontece? Cara, deixa seu filho ler Harry Potter, deixa ele ler Crepúsculo, se a sua filha quiser ler, sabe? Deixa ler, mas conte a verdadeira história para ele. Ensine, porque é a partir dessa verdadeira história que ele vai aprender a julgar as outras histórias. Aí teve uma galera, especialmente uns 3, que falaram assim: pô, nada a ver, cara, com tanto livro cristão, tu vai agora vai incentivar a leitura de coisas que são pagãs e cheias de mensagens subliminares. Mano, não existe isso. Paulo lia os pagãos, Paulo lia os filósofos, sabe? Lutero conhecia a literatura do seu tempo. O Tolkien, né, um católico fervoroso, conhecia a mitologia e inspirou, né, em várias inglesa, a literatura inglesa. O próprio Tolkien, C.S. Lewis, sabe? Então, esse lance de coisas do mundo e coisas da igreja é uma discussão meio moderna no movimento evangelical. E que não faz muito sentido, porque isso é um protecionismo bobo. Ai, mas vai ensinar coisa errada. Cara, ensina a coisa certa, porque a coisa errada vai bater na porta do teu filho com a sua e bem brasileira, não. Inclusive, né? Porque você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, essa realidade, essa fronteira cultural entre o gospel e o secular, ela é meio que apagada. Tanto é que é muito comum o cantor gospel cantar música secular e o cantor secular cantar música gospel. Agora tá chegando aqui também, né? Nos bailão aí, nos festival de Barretos. Tá, mas é uma coisa meio brasileira, né? Por exemplo, não sei se vocês viram essa notícia da Academia Gospel que lançaram. Então, genial. Parabéns pro cara que criou isso. Por quê? Porque nós evangélicos viramos nicho de mercado. Sim, é isso. Ele vai ganhar dinheiro com isso, obviamente. E a gente acha que tem que estar numa bolha daí nesse sentido, né? Exato. Eu até vi um comentário bem interessante nessa discussão sobre a questão da grande comissão, né? E o papel da grande comissão para nós olharmos as coisas do mundo, né? E que antes de Jesus dar a grande comissão para os discípulos, na verdade, os discípulos estavam ali sendo confrontados com crises que eles estavam tendo, né? Com dúvidas, questionamentos, perguntas. E o Cristo ressurreto, então, diante das dúvidas, questionamentos e crises dos discípulos, o que ele entrega é uma missão agora. E a missão de ir fazer discípulos de todas as nações. Né? Então, inclusive,
digamos assim, o que eu acho que então faz parte também dessa paternidade saudável, é preparar o filho nessa missão, né? Nessa comissão, e dar a ele instrumentos para isso, porque uma hora ou outra ele vai ser confrontado com realidades adversas, né? Mas que tá, o meu ponto é só não ausentar daquilo que você percebe nos teus filhos. Então, por exemplo, sei lá, meu filho tem uma inclinação em moralidade sexual. Eu não vou expor meu filho antes de tratá-lo e dar a ele estrutura e ferramenta, assim por diante, para lidar com esse dilema da imoralidade sexual. Como também outras questões da vida. Então, aí que entra a questão da paternidade saudável, que eu entendo que é muito relativo, porque alguns podem se apropriar disso e acabar colocando o filho dentro de uma bolha, isolando do mundo. Exato. Coisa tal que Jesus deixou evidente que a igreja não deveria fazer. Sim. Não peço que os tire do mundo, né? Mas que os livre do mal. E é como se, Jesus, que os livre do mal. Então, o que a gente pode fazer aqui para evitar o mal? Não, isso não cabe a nós, em último sentido, né? É prepará-los para o mundo, que é, na verdade... E assim, diante da dúvida do mal no mundo, é a missão que faz sentido. Não, e daí que eu acho que entra também mais um debate interessante dessa fala, que daí tu até perguntou, né, se eu concordo ou discordo. Em termos gerais, eu concordo com praticamente vários posicionamentos e falas que foram falados, mas o que eu acho ruim é justamente dar margem para tantas possibilidades de interpretação. E daí qual que é o ponto? Eu acho que envolve muitas polêmicas, e daí pessoas que já são críticas dele misturam outras falas então, daí misturam muita coisa. Mas qual que é um ponto que eu acho que é uma fala que me chamou muito a atenção para refletir, que é sobre os nossos ídolos em última análise, e que daí é uma fala forte, assim, mas que eu acho que é importante a reflexão, pelo menos. Que é do quê? Se algo te faz pecar, você está à disposição de cortá-lo e arrancá-lo e jogar fora? Ou, se for para ganhar este mundo ou negociar este mundo, você está disposto a abrir mão disso que te faria conquistar este mundo para ganhar a vida eterna? É óbvio que entra em muitas discussões soteriológicas e muitas outras coisas. O que tem poder para me tirar a salvação ou não? Ou o que não tem poder? Enfim, então tem muitas discussões, mas acho que um ponto fundamental e aí não é só a faculdade realmente, mas pode ser ela também. Se a faculdade for esse ambiente que numa coisa, se o trabalho, se esse emprego nesse lugar, né? Porque às vezes a gente escuta, o cara não foi para faculdade, mas foi trabalhar numa empresa que é totalmente promíscua, estranha, que os funcionários fazem tudo que é coisa, e que ele também lá vai se perder, também lá vai ser um potencializador da perdição dele ou algo do tipo, né? Então, será que ele está disposto a abrir mão disso, dessa carreira, disso aqui, em prol do reino dos céus ou algo do tipo, né? Então, acho que essa também é uma discussão interessante que é válida de ser feita, assim. Muito, inclusive falando, por exemplo, sobre esse mundo empresarial e assim por diante, eu como pastor, vi muita gente se perdendo na fé por causa daquele tempo ali que virou mania, marketing multinível, enfim. E aí algumas empresas de marketing multinível se tornaram a religião de alguns crentes e que eram pessoas sinceras na sua fé e assim por diante, e se perderam e nunca mais ouvi falar. Enfim, foram por uma vida promíscua, cobiçosa, dinheirista, vaidosa, e se perderam do caminho de Cristo. Se vão voltar algum dia, não sei. Mas o fato é que se perderam e que talvez essa radicalidade na fé, naquele momento, que inclusive eu tive uma conversa com algumas pessoas que mesmo assim optaram, enfim, por seguir esse percurso, enfim, talvez essa radicalidade na fé teria preservado eles, ou não dá para saber. Entra no EC, né? EC. Mas talvez poderia ter os preservado e, de fato, é melhor, né, entrar manco nos céus do que ir o corpo todo queimar no inferno, né? E é óbvio que isso é tudo figurado, mas usando dessa figura, a gente precisa também ter a disposição de ter perdas na vida em prol de coisas eternas, em prol daquilo que realmente tem valor eterno, né? Isso é difícil. Muito difícil. Não é fácil. E é óbvio, né, que daí nesse contexto eu acho que a gente tem que cuidar do medo, da demonização de todas as coisas, mas eu acho que não querer demonizar as coisas também não deve nos levar a agir de maneira ingênua com todas as coisas, né? Mas prudência. O mundo jaz no maligno. E saber que realmente... E entender os limites disso, né? Eu tava, por exemplo, assisti o documentário do nazismo na Netflix. Aliás, aquele do Hitler? A Ascensão do Hitler? Cara, que documentário bom, ele é novo agora, saiu recentemente, né? Tava a fim de assistir. Eu
enfim, 6 maratonei episódios, ele em um dia. 6 episódios, É né? muito bom. Porque conta todo o contexto onde o Hitler surgiu, né? Então, todo o pano de fundo que fez possível a ascensão do Hitler, o estabelecimento do nazismo e assim por diante. Louco. Mas ali também relata um pouco essa questão, por exemplo, de soldados nazistas que entraram para o exército nazista meio que sem intenção de participar de uma coisa tão, enfim, destrutiva quanto foi o nazismo. E o fato é que existem várias instituições, vários ambientes aonde não é nem possível você exercer sua fé. E não é que a gente não deva fazer um trabalho missionário e assim por diante, mas é o tipo de trabalho missionário que você faz de fora, não de dentro. Porque se você estiver dentro, você vai se sujar com aquele ambiente promíscuo, agressivo, violento, como, por exemplo, foi o nazismo. Então, assim, em vias gerais, o cristão tem que estar na universidade? Sem sombra de dúvida. É um ambiente missionário ao qual Jesus enviou os discípulos para estarem? Não tenho dúvida alguma. Olhando da perspectiva social, humana, individual, enfim, é bom que se faça uma universidade, é maravilhoso, porque é uma ferramenta, uma instrução, enfim, para a vida profissional, para exercer teu ofício, assim por diante. Agora, qual consideração eu faço? A consideração, eu diria, de uma reflexão muito pessoal, de você entender os seus limites, entender até que ponto a exposição a determinados ambientes, que não só a faculdade, mas a amizades, a empresas, a intercâmbio, por exemplo. Tem gente que não está preparada para fazer intercâmbio. Exatamente. Vai para o mundo secularista, cobiçoso, ou nem para o mundo secularista, né? Você pega, por exemplo, alguns brasileiros que vão para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Se transformam, enfim, dinheiristas, materialistas, consumistas, esquecem da fé de Jesus, botam no bolso e vão lembrar de Jesus depois quando está tudo dando errado. Então, é necessário essa reflexão pessoal e, às vezes, o pai, ainda quando está o filho sob a sua tutela, tem essa responsabilidade sobre o filho de ajudar ele a discernir, né, os seus limites, o seu coração, as suas intenções, assim por diante. E como eu falei a respeito do meu filho, e eu, né, digo enfaticamente isso, eu prefiro que meu filho, por exemplo, postergue um sucesso profissional, um sucesso acadêmico e assim por diante, mas para que faça isso de forma saudável, do que seja exposto a uma situação que ele ainda não está preparado, ou talvez até não está no momento para aquilo que ele vai ser exposto assim por diante. Então, é isso. Acho que é um tema que tem muitas variáveis, né? A gente conversou sobre algumas variáveis, mas tem muitas variáveis. Mas, sobretudo, acho que o que a gente precisa deixar frisado é: nós não devemos nos isolar do mundo. Exato. Isso sobre tudo. Exato. Sobre cultura, trabalho, arte, religião. A gente tem que estar nos debates. Por exemplo, eu estava vendo lá, o Iago está nos Estados Unidos, em um programa lá, não sei qual que é, Da Action, lá em Grand Rapids. Mas bem multirreligioso. Isso. Tem padre, tem, enfim, várias pessoas, muçulmanos, enfim. Isso é muito legal. Acho que o cristão precisa estar inserido nesse ambiente. Obviamente, muito bem fundamentado na sua fé, ao ponto de não ser persuadido, ao contrário. Até cito um exemplo, enfim, não vou citar o nome, mas de uma missionária, uma missionária brasileira, que foi para o mundo islâmico com a intenção de alcançar os muçulmanos, porém, ela não vivia uma fé bem alicerçada, e, na verdade, ela não foi para o mundo muçulmano, ela foi, acho que para a Inglaterra, para alcançar os muçulmanos da Inglaterra, se eu não me engano, mas não vivia uma fé sólida, não participava de nenhuma igreja, e aí decidiu, então, enfim, que tudo indica, nunca havia lido a Bíblia, nem mesmo a Bíblia, muito menos, enfim, cursado teologia, assim por diante. E aí ela, então, começou a estudar o islamismo para converter os muçulmanos, né? E o resultado foi que ela, ao ler o Alcorão, se converteu ao islamismo. Meu Deus. Então, assim, é uma história trágica, mas justamente acho que ilustra o que eu estou dizendo, né? De alguém que, muito bem intencionada, com o coração talvez no lugar certo, mas despreparada, enfim, por N motivos da igreja, dela mesma, enfim, para enfrentar
o mundo missionário islâmico e acabou se perdendo por completo, né? Se perderia de qualquer forma? Talvez. Não sei. Né? Não Os sabemos. Calvinistas diriam que sim, né? Mas, enfim, né? Não sei. Mas a gente até discutiu um pouco esse ponto eu creio naquela conversa sobre visitar outras igrejas ou conhecer outras igrejas, no sentido do quê? De a gente também preparar nossos filhos ou jovens ou adolescentes dentro da igreja para muitos âmbitos, para muitas questões, mas para a própria questão da fé. Porque, inclusive, até acho que você publicou no Instagram, não lembro, ou alguma outra pessoa, de que até em faculdade de teologia tem pessoa que se perde. Sem dúvida. E por quê? Óbvio, né? Não vamos aqui entrar em discussão se porque ia se perder ou não ia de qualquer jeito, não. Mas qual que é o ponto? Porque também a própria teologia vai te gerar crise, vai tirar dúvida, vai gerar questionamentos. Então, a depender de como você também tem bagagem ou estrutura emocional para suportar isso, ou para se confrontar com isso, ali também é importante você não ser ingênuo, achar, não, só porque agora é algo que é cristão também ali. Vou vir desarmado. Não, Exato. então não existe, eu acho que nesse sentido, essa mistura de secular com profano é algo muito... Secular com profano, não, né? De secular. Essa separação. Sagrado né? e profano. De sagrado com profano é algo que, na verdade, enfim, até aquilo que a gente julga ser somente cristão, até ali também você tem que cuidar e tem que ter uma postura não ingênua, mas sim de ter suporte para isso. Né? E aqui até dou uma dica, né, para quem está no mundo acadêmico, que é a dica da crítica, né? O ambiente acadêmico precisa ser um ambiente crítico. Exato. Então, o aluno não deve ser passivo em relação ao professor, em relação a quem está ensinando, enfim, mas criticar, contestar, debater, colocar assuntos das suas crenças e fé em pauta, não se omitir desse debate, porque às vezes essa omissão e acho que até essa ideia meio religiosa de um mundo acadêmico que o professor se transforma numa espécie de guru, sacerdote, de sacerdote, ao invés de um promotor de debate, um promotor de crítica, enfim, ela é muito perigosa, né? Sim, exato. É isso, galera. Considerações finais, Bibo. Cara, é isso. Se puder, vá para uma faculdade, por mais que talvez ela não seja a salvação da pátria, às vezes é o caminho para você ter alguma profissão. E, óbvio, essa faculdade não vai te preparar plenamente para o mercado de trabalho. Sem sombra de né? dúvida. Acontece muito de você sair do mercado da faculdade, vai para o mercado de trabalho e não sabe nem apertar um parafuso, né? Como um amigo meu me conta, que foi fazer engenharia, já há 15 anos na profissão, chegou no curso, achou bem legal vários conceitos e tal, mas os alunos não sabiam nem apertar um parafuso e saem bem despreparados em alguns aspectos. Então, faculdade não é a salvação da lavoura, mas ela é um caminho que pode propiciar uma ascensão social para várias pessoas. Ficar inerte, né? Exato. Não, e às vezes é o caminho. Por exemplo, eu amo ajudar pessoas. Mano, eu tenho jeito para ajudar. Olha, eu sento com uma pessoa, a pessoa sai de lá aliviada. Legal. Qual é o curso para você? Você pode fazer uma psicologia. Vai ter um monte de coisa que você não vai usar, talvez nunca, lá no consultório. Tem um monte de coisa, mas é o caminho que vai te dar uma certificação, que vai te autorizar a abrir um consultório, aquele tipo de coisa, entendeu? Ou você pode fazer um cursinho 2 anos de psicanálise, que é o caminho mais curto que muita gente opta, né? Mas, enfim. Então, cara, é isso. É um caminho... Vai ter perigos em qualquer fase da vida. A sua fé vai ser confrontada. Qualquer fase da vida você vai ter dilemas. Eu penso que, seja jovem, seja adulto, você vai ter essa escolha, né, mano? Isso aqui tá me fazendo sair do caminho. O quanto eu posso cortar isso aqui? O quanto eu devo cortar isso aqui? Então, é isso. Perigos tem em cada esquina da vida. E não tranque seu filho numa bolha. Se o seu filho se desviar da fé, talvez a culpa não seja sua. Pode ser que sim. Talvez você, como pai, terceirizou a vida cristã do seu filho à igreja, achando que a igreja era responsável de preparar o seu filho para a vida. E não é a igreja, é a sua vida diária. Que eu sempre, uma vez até falei, cara, não adianta você querer que seu filho seja uma bênção, que ele ame a igreja, se acaba o culto e você sai falando mal do pastor no carro, sabe? Não adianta. O seu filho ele vai ver que você não ama a igreja, que a igreja é um lugar ruim. Só acontece coisa ruim, porque toda hora tu e tua esposa estão reclamando na mesa, estão reclamando no carro. Cara, não tem como seu filho amar a igreja se ele percebe que vocês não amam, sabe? Então, é isso. Então, talvez a culpa seja sua, talvez não, mas é isso. A vida tem dificuldades e que a gente conheça o autor da vida e o livro e a grande história e tente viver a partir dele. Aleluia, é isso mesmo. Amém. Então, aqui fica até a dica, né? Sigam Onda Dura UNVT, Isso aí. Um bom ambiente aí para jovens acadêmicos que estão nesse mundo universitário e poder dessa maneira, enfim, entender como
exercer a fé no ambiente acadêmico. Mas é isso, bom demais? Bom demais. Fechou. Curta então. aí, compartilha, joga. É nóis. Coloque aqui nos comentários opiniões sobre o que conversamos e também coloque aqui pautas que você deseja que a gente fale e converse. E tendo 50 comentários sobre Apocalipse, a gente vai fazer um especial Apocalipse. 4 na mesa só de Apocalipse. Mentira, tudo não. Ai. Não, vai ter. Se tiver 50 comentários, eu quero Apocalipse. Pode comentar, Apocalipse. Comentei, Apocalipse. Se tiver 50 palavras Apocalipse, de pessoas diferentes, né? Senão tem alguém que ama muito Apocalipse. Não. 50 pessoas diferentes. A gente vai fazer um especial Apocalipse. Maravilha. Bom demais, gente. Deus abençoe. Até quinta que vem. Tchau, tchau.